Boa noite a todos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, que é pela graça dele que nós estamos esta noite aqui para prestar a Ele um culto de adoração, nosso louvor. A Ele que é merecedor de toda a honra e toda a glória. A palavra do Senhor nos diz que tudo que fizermos seja para glorificar o nome santo do nosso Deus. Então, que esta noite a nossa alegria seja estar aqui para fazer tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus merece. Convido a você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51, dos versículos 1 ao 10. Nos diz assim a palavra de Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Neste momento nós estaremos tendo aquele momento de intimidade com o nosso Deus, aonde a Ele nós confessamos nossos pecados, nossas transgressões. E eu quero convidar o pastor Hamilton, que esteja nos levando a Deus em oração de confissão de pecados. Oremos, irmãos. Senhor, nós nos achegamos a Ti mais uma vez com o coração totalmente quebrantado, Deus, constrangido, porque nós temos, Deus, agido muitas vezes de maneira que desagrada ao Senhor, Deus. Temos pecado contra o Senhor, contra a sua santidade. Temos permitido, Deus, que os nossos pensamentos, que os nossos olhos, que a nossa língua sejam usadas, Deus, para a vergonha do Evangelho, para a vergonha do Teu nome. Temos dado muitas vezes, Deus, lugar à carne. Temos muitas vezes, Deus, sucumbido às tentações. Queremos, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor a nossa vergonha, o nosso opróbrio. Pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Pedir ao Senhor, Deus, que permaneça trabalhando em nós, como certamente o Senhor fará. O Senhor completará a boa obra que começou em cada um dos teus filhos. Não obstante, Deus, a mancha da corrupção, da mácula do pecado, que ainda muitas vezes nos toma em suas teias, nos enlaça, ainda assim, Deus, sabemos que estamos sendo moldados à imagem de Jesus Cristo e que há de chegar o dia em que seremos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito obrigado, Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Nós oramos agradecidos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Convido a você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 115. Salmo de número 115. Nós estaremos lendo dos versículos 1 ao 18. Honra somente a Deus. Não a nós, Senhor, não a nós,
mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo, é o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, o Senhor, Ele o abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumenta bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede bendito ao Senhor, que fez o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele os filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Nós, porém, bendiremos ao Senhor. Então, nesse momento, nós estaremos em forma de gratidão ao tudo que o nosso Deus tem feito por nós, nas nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado grandemente. Então, nesta hora, nós estaremos levando a Ele uma oração de gratidão. Eu convido a você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, estaremos orando agora. Deus Santo, Deus poderoso, nosso Deus eterno, nós rendemos graça a Ti, Senhor, porque Você é um Deus bondoso, um Deus rico em misericórdia, um Deus que tem cuidado de nossas vidas. Nós somos gratos, porque estamos diante de um Deus santo e poderoso. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem a cada dia nos ensinado conforme a Tua palavra. Que nós venhamos a cada dia render graça ao Teu santo nome, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Rei soberano. Que a nossa gratidão seja eterna a Ti, Senhor. Por o Senhor tem cuidado de nós, nada tem nos faltado. O Senhor não desampara nunca. Nós somos gratos. E esta oração nós fizemos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Agora eu convido você a abrir no livro de Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, versículo 5. Nos diz assim a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A nossa confiança deve estar somente em Deus. Completamente nós devemos a cada dia estarmos buscando sempre a presença de Deus, porque é Ele que tem cuidado de nossas vidas. Então a nossa confiança é somente no Senhor Jesus Cristo. Agora eu convido o grupo de louvor, que ele estará vindo à frente para entoar os louvores do nosso Deus. Nesse momento, é prática dos membros desta igreja. No primeiro cântico, você que veio preparado, poderá estar trazendo à frente no gasofilar seus dízimos e suas ofertas. Quando assim nós entendemos que quando nós fizemos isso, também estamos prestando culto a Deus. Pois os dízimos e ofertas são para designar todos os projetos da igreja presbiteriana. E quando nós fizemos isso, é porque nós entendemos que queremos que a obra do Senhor cresça.
Graça e paz, amados igreja. Amém? Estamos chegando agora no momento mais participativo. É o momento que nós entoamos louvores ao Senhor. Então, quero nesse momento te convidar a se pôr de pé e aproveitar, não desperdiçar, não só essa oportunidade, mas o privilégio de louvar o Senhor. Então, dentro da liberdade que o Senhor te dá nessa noite, adora o Senhor com toda emoção, com toda disposição, com todo o fôlego que há dentro do seu... Iremos entoar o hino de número 108. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde eu vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais.
Bem diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho, reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. E na vida real, o maior vilão sou eu. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Como é bom louvar, cantar louvores ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.
Irmãos, agora nós vamos passar aquele momento que nós vamos ouvir a mensagem, a palavra pregada esta noite. Eu convido nosso pastor Hamilton Santos, que terá a mensagem esta noite. Vamos orar para o pastor. Senhor Deus, graças te damos por estarmos aqui na tua casa. Mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui porque queremos ouvir a tua palavra. Então nós lhe pedimos, Pai, que o Senhor esteja com o pastor Hamilton, que trará esta mensagem, que ele seja usado pelo Senhor, que a palavra desta noite possa fazer morada em nossos corações. E nós oramos ao Senhor pelos méritos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Obrigado, mestre. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus e de Cristo nosso Senhor. Louvado seja Deus por ter nos concedido mais um dia, porque as misericórdias dele se renovaram sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque ele nos concedeu saúde para estarmos aqui e porque ele nos trouxe aqui. Porque nós temos a ilusão, muitas vezes, de pensarmos que nós viemos porque nós resolvemos vir. Eu vou no culto hoje eu vou na igreja. E nós sabemos, e a Escritura nos dá base para afirmar isso, que todos vocês, ou todos nós, que estamos aqui nessa noite, e você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, está aí porque Deus te trouxe aqui. Então, às vezes, a gente sente falta de um irmão, sente falta de alguém. Não, eu queria tanto que o irmão estivesse aqui hoje para ouvir essa mensagem. A gente não pensa assim, às vezes? Queria tanto que fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Está aqui quem o Senhor quer que esteja aqui. Trabalhem sob essa perspectiva. A mensagem não é para o irmão que deixou de vir. A mensagem é para você. A mensagem é para mim. Deus nos abençoe, então. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Assim como eu havia dito, nós trabalharemos todo mês de novembro nos 2 últimos capítulos de Eclesiastes. Semana passada meditamos no capítulo 11, 1 a 6, e hoje faremos a leitura dos versículos 7 a 10. Na próxima semana, capítulo 12 até o verso 7, encerramos então no último domingo, dia 29, se Deus nos der graça, do versículo 9 ao 14. Eclesiastes 11, 7 a 10, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos, mas sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui em teu nome, para a tua glória, pedindo ao Senhor que fale, Deus, de forma poderosa e que o teu Santo Espírito aplique em nosso coração aquilo que o Senhor já aplicou no meu coração. Que os nossos irmãos que estão aqui de forma presencial, que os nossos irmãos que nos acompanham em casa, pelas nossas redes sociais, possam ser, Deus, edificados pela tua santa palavra, que de maneira alguma voltará vazia e que é eficaz. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso desejo, e o nosso desejo ainda é de que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, nós iniciamos o capítulo 11, semana passada, de Eclesiastes, lembrando aos irmãos que o escritor de Eclesiastes, Salomão, que escreveu 900 e poucos anos antes da vinda de Cristo, filho de Davi, o grande rei de Israel, escreve os 8, 9 primeiros capítulos de Eclesiastes com o coração melancólico, nostálgico, reclamando da vida,
dizendo que tudo aquilo que ele havia vivido, muito provavelmente Salomão já está aqui no final da sua vida, no final da sua jornada terrena, de que tudo aquilo que ele havia vivido não passava de vaidade das vaidades, que pode ser entendido como coisas fúteis, sem efeitos, nulas. Porque durante todo esse tempo, Salomão buscou agradar a sua carne, agradar aos seus desejos. Ele deixa isso de forma muito clara em vários versículos, e nós vamos, ao longo da meditação de hoje, relembrar alguns deles. Mas, especialmente, a partir do capítulo 10, o Espírito Santo de Deus toca em Salomão de tal maneira que ele muda radicalmente a sua linha de raciocínio. Então, ele sai de um murmúrio, de uma lamentação, de um queixume a respeito da vida, para dizer, a partir do versículo 10, e de forma mais contundente, no capítulo 10, perdão, e de forma mais contundente nos capítulos 11 e 12, de que vale muito a pena viver, de que a vida é uma dádiva, de que a vida é um presente de Deus, e que o que nós precisamos, na verdade, não é nos queixar da vida, daquilo que vivemos, dos bons e maus momentos, mas o que nós precisamos, na verdade, é fazer aquilo que um cantor já disse há muitos e muitos anos atrás. Roberto Carlos. Já disse lá pelos idos dos anos 60. Só Ailton vai lembrar disso, que ele é dessa época. Presbítero Ailton. É preciso saber viver. Então a questão não é de que a vida é uma vida ruim, de que tudo o que acontece é correr atrás do vento, de que a vida passa como um sopro, então a gente não precisa se preocupar muito, que agora que eu já estou com uma idade avançada, eu olho para trás e falo, não, mas a minha vida foi uma tristeza. Não, não, a vida vale a pena ser vivida, irmãos. O grande segredo é, nós precisamos saber como viver. E é isso que Salomão vai nos ensinar nos capítulos 11 e 12, onde nós terminaremos essa nossa jornada, essa caminhada pelo livro de Eclesiastes. Nós lemos na semana passada Salomão dizendo que nós devemos saber viver plantando os nossos sonhos, frutificando os nossos sonhos, sem jamais desistir daquilo que nós queremos, mas batalhando por eles, que nós não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas cairão do céu. Nós precisamos nos esforçar, correr atrás, nós precisamos batalhar por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente sonha. Ele vai dizer ainda que é Deus quem entrega nas nossas mãos tudo aquilo que nós desejamos e que nós sonhamos. Ele vai dizer ainda no versículo 6, eu estou no capítulo 11, ele vai dizer ainda no versículo 6 que a gente deve trabalhar de forma frenética atrás daquilo pelo qual nós queremos. Eu citei até o exemplo de que uma das maiores tristezas que a gente pode sentir na vida, nos nossos projetos e sonhos, é ter a sensação de que se a gente tivesse tentado um pouco mais, eu vou tentar mais uma vez. Uma das maiores tristezas que a gente tem é quando a gente não faz isso, e quando a gente chega lá na frente e não consegue, e fala, pô, se eu tivesse tentado um pouco mais. Ele vai dizer isso no versículo 6. E ele vai dizer no finalzinho do versículo 6, né, que nós devemos espalhar o máximo que nós pudermos. Espalhar o bem, espalhar as nossas sementes, porque nós não sabemos exatamente qual delas prosperará, qual delas retornará para nós. Então agora, irmãos, nós tomamos a partir daí, a partir do versículo 7 até o verso 10, para entender aquilo que Salomão escreve para os seus leitores originais e de como nós podemos apreender para a nossa vida os ensinamentos que aqui estão. Então, deixa a sua Bíblia aberta e vamos correr os nossos olhos pelos versículos do texto escrito por Salomão. Versículo 7. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Então, irmãos, aquele Salomão que nos primeiros capítulos de Eclesiastes estava reclamando de tudo e de todos, aquele Salomão que por diversas vezes nos primeiros capítulos disse, não há nada novo debaixo do sol, e tudo que está debaixo do sol é vaidade, é futilidade, não tem valor algum. Esse Salomão mudou de forma tão radical, irmãos, que agora ele inicia o versículo 7, exaltando a obra de Deus.
Ele inicia o versículo 7 embevecido, olhando para aquilo que Deus faz e contemplando as maravilhas de Deus e expressando isso na sua escrita como quem diz: irmãos, vale a pena viver sim, a vida é boa sim, doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ou seja, nós podemos aqui transformar isso, né? Ele está fazendo uma metáfora da luz do sol, de você ver a luz do sol, ver um novo dia. Ele está falando da vida, de como é doce, de como é bom poder tirar o nosso corpo da cama todas as manhãs e caminhar, e ver que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós, e ver que nós temos a oportunidade de viver mais um dia. Com todas as lutas que nós estivermos passando, com todas as dificuldades que nós estivermos passando, seja lá o que estiver acontecendo, Deus nos concedeu mais um dia para viver. E seria tão bom, irmão, se os leitores de Salomão, se eu, você, pudéssemos amanhecer todos os dias e olhar para o céu, e olhar para o sol, e olhar para aquilo que está à nossa volta, para aquilo que Deus nos concedeu, e dizer: olha, doce é poder viver mais um dia. Que bênção do Senhor, que dádiva do Senhor. O que Deus quer de mim nesse dia? O que Deus quer de mim nesse dia? Tem muitos aqui que são alunos de escola dominical, matriculados de escola dominical, vocês vão saber me responder. Para que nós vivemos? Para que nós existimos, irmãos? Para que Deus nos criou? Para gozar a Deus, aproveitar de Deus e glorificá-lo para sempre. Essa é a razão de nós existirmos. Então, se alguém perguntar para você amanhã no ônibus, no mercado: mas eu não sei para que eu vivo, eu não sei a razão da minha existência, meu candidato perdeu. Você vira para a pessoa e fala: você nasceu, você está aqui para aproveitar aquilo que Deus tem feito na sua vida e para glorificá-lo para sempre. Todo dia. Então, amanhã, voltando ao raciocínio, na hora que você acordar, que bom, irmão, se você se perguntar, se você dizer: doce é o sol, que bom, Deus está me dando mais um dia. Como eu posso cumprir aquilo para que eu fui criado? Como eu posso glorificar o nome do Senhor hoje? O que eu posso fazer, dona Elizabeth, hoje, para que o nome de Deus seja glorificado? Isso vale para amanhã, irmãos. Amanhã a gente começa, ok? O que você vai fazer? O que eu vou fazer amanhã? E todos os dias que o Senhor me der daqui pela frente, para que o nome dele seja glorificado, para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, para que as pessoas saibam que esse Salomão, raiz de Davi, que dará a semente messiânica, chegará a Jesus Cristo, está dizendo aqui aquilo que Jesus Cristo diria muitos anos depois, 1000 anos depois, de que nós devemos viver a vida para a glória de Deus, de que a nossa comida, a nossa bebida, o nosso levantar, o nosso deitar deve ser para a glória de Deus. Lembra quando Jesus disse isso? Está com fome, Jesus? Não, a minha comida, a minha bebida é fazer com que o nome do Pai seja glorificado. Então esse é o convite que o Senhor faz, que Salomão faz à igreja dele, ao povo dele, aos filhos dele, para que nós vivamos para a glória de Deus. E nós só vamos conseguir viver para a glória de Deus, irmãos, e nos últimos versículos aqui desse bloco vai ficar mais claro isso, se nós estivermos fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Talvez eu seja repetitivo nos próximos versos, mas eu vou emendar essa linha de raciocínio aqui, porque na minha idade, se eu perder a linha de raciocínio, depois eu não consigo achar ela mais. Os cabelos brancos me denunciam. Enquanto nós estivermos vivendo longe da vontade de Deus para a nossa vida, nós não encontraremos prazer em nada do que nós fizermos. Nada do que nós fizermos. Deus tem um plano maravilhoso para a vida de cada um de nós. E enquanto nós não estivermos dentro desse plano, nós vamos estar, como dizemos lá em Minas, batendo cabeça. Batendo cabeça. Vai ser uma decepção atrás da outra. Você não vai conseguir achar prazer. Não vai conseguir achar satisfação, não vai conseguir achar contentamento, pelo simples fato de que você está fora da vontade de Deus. Lembra do
Filho pródigo? Lembra do filho pródigo? Pegou a parte da herança que era devida a ele com o pai ainda vivo, pegou a parte da herança e foi viver no mundão. E foi aproveitar o dinheiro, se regalar. E aí eu pergunto a você, ele foi feliz lá? Ele foi feliz lá? Alguém aí lembra do que ele estava comendo? Do que ele estava conseguindo para manter a sua subsistência? Quem lembra? Lavagem, brigando com um porco atrás de lavagem. Ele só foi feliz, ele só se deu por satisfeito na sua vida quando ele voltou para a casa do pai, porque a casa do pai era o lugar dele. Então, talvez eu e você, irmãos, estejamos, sem perceber, sem nos dar conta, brigando com os porcos por lavagem, por um bocado de lavagem, de resto de farelos, enquanto Deus nos aguarda de braços abertos. De braços abertos. Mas a gente não se dá conta, porque a gente acha que está legal do jeito que está. Com esses prazeres que duram 2 horas, 3 horas, enquanto a gente tem a promessa de um prazer pela eternidade. Mas Salomão está aqui dizendo, como é bom poder ver o sol, as maravilhas de Deus, tudo que Deus faz, como é bom poder sair da cama todos os dias, como é bom ser alvo da misericórdia de Deus. Quantos não estão vendo, não viram o dia de hoje? Mas a mim e a você, Deus concedeu esse privilégio. Eclesiastes 5, dos versos 18 a 20, Salomão, 18 a 25? Sim, Salomão vai expressar esse contentamento, essa alegria que ele estava lá no versículo 7, eis o que vi, Eclesiastes ainda, 5,18, eis o que vi, boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque essa é a sua porção. Quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Essa é a direção que Salomão quer que os seus leitores caminhem, que eu e você caminhemos. É Deus quem enche o nosso coração de alegria. Verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se ou alegre-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, irmãos, esse Salomão exaltado, alegre, satisfeito, dizendo que bom é viver a vida, que bom é que Deus pôde nos conceder mais um dia hoje, ele vai fazer um alerta, ele vai falar, olha, haverão dias ruins. Então aproveitem a saúde, aproveitem as bênçãos de Deus, aproveitem o sol, aproveitem a luz, porque haverão dias sem sol e haverão dias sem luz. Então, estejam preparados para conviver também com esses, porque Deus fez tanto os dias bons quanto os dias ruins. Então, o alerta que Salomão está fazendo aqui para os seus leitores é de que nós vivemos uma vida de maneira tal que as más notícias, que o dia mau, que os problemas, que as lutas, que as tribulações não nos tirem do nosso eixo. Não faça com que nós percamos a fé. Não faça com que haja desespero em nosso coração. Lembra lá do texto bíblico? Deus conservará em plena paz, Isaías? Deus conservará em plena segurança aqueles cujo coração, aqueles que confiam nele, alguma coisa assim, acho que eu estou misturando 2 versículos, cujo coração é totalmente dele, é outro. Aqueles em quem ele confia, aqueles que confiam nele.
conservará em plena segurança. Nós não vamos nos amedrontar, nós não vamos nos permitir nos amedrontar, porque nós sabemos que Deus está no governo de todas as coisas. O nosso grande engano, o nosso grande erro é louvarmos a Deus no momento da bênção, no momento em que está tudo bem, e perdermos a nossa fé no momento que as coisas começam a ficar difíceis para nós. Isso é histórico, isso é em toda caminhada bíblica é assim. Lembra da mulher de Jó? Enquanto ela estava com seus 10 filhos, enquanto ela estava com as suas propriedades, enquanto ela estava com a sua riqueza, enquanto ela estava com a sua saúde, estava tudo muito bem. Mas quando as coisas começam a escapar da sua mão, a esfarelar, o que ela diz para o marido? Abandona esse Deus e morre. Como é que você vai continuar adorando um Deus que toma seu filho, que toma sua casa, que toma... Como se Deus não tivesse total domínio sobre todas as coisas. Como se Deus não soubesse de tudo aquilo que iria acontecer. E o texto vai deixar muito claro que Deus permite que aquilo aconteça. Satanás pede a Deus para que permita tocar em Jó. Mas nós que somos rápidos em criticar a mulher de Jó, irmãos, muitas vezes agimos tal qual a ela, numa proporção talvez um pouco diferente. Talvez os seus lábios não tenham coragem de dizer para alguém, abandona esse Deus e morre. Mas a sua atitude, o seu gesto, a minha atitude, muitas vezes, quer dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa. Muitas vezes, a maneira como nós vivemos e as nossas atitudes correspondem a dizer, abandona esse Deus, que eu não quero mexer com esse negócio de Deus mais não. Não está funcionando para mim, gente. Talvez funcione lá para o Jorge, ser crente, seguir a Jesus, lutar contra os seus pecados, brigar diariamente contra os seus pecados, procurar ser santo, talvez funcione para ele. Mas para mim não funciona, nada dá certo. Vou largar esse Deus, vou procurar um outro negócio para adorar. Lembra lá dos israelitas, no pé do monte? Moisés subiu para falar com Deus, para pegar a lei. E eles vão até Arão. Arão, Moisés está demorando. Eles estavam vendo Deus, irmãos, no alto do monte lá, tipificado na nuvem. Moisés está demorando demais para trazer esse negócio. Vamos adorar outro. Na presença de Deus, irmãos. E aí constroem lá um bezerro de ouro, abominável aos olhos do Senhor, e começam a adorar aquilo. E aí o que Deus fala com Moisés? Cara, esse povo, eu vou dizimar esse povo. Esse povo tem um coração duro demais. Nós estamos aqui, eu estou tratando contigo aqui, Moisés. Logo após, alguns versículos depois, o texto vai dizer que Moisés tratava com Deus face a face. Estou tratando contigo, Moisés. O povo está construindo um outro bezerro para adorar. Eles não esperaram nem você descer, as coisas começarem a dar errado, para eles abandonarem a fé. Já estão abandonando, já estão criando um outro Deus. E nós, irmãos? E nós? Se eles tinham a presença de Deus, nós temos igual. Jesus Cristo é Emmanuel, Deus conosco. Está em todo o tempo conosco. Então, se eles tinham a presença de Deus, nós também. Se eles tinham a certeza do poder e da majestade de Deus, que eles estavam vendo ali nos milagres que já tinham acontecido, nós também vemos dia a dia. Então, qual que é a nossa desculpa? Porque nós temos também construído bezerrinhos de ouro aí, de outros nomes talvez, mas nós temos construído. Você sabe, você conhece o seu coração, eu conheço o meu. Nós sabemos que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, que tem um monte de deusezinhos competindo com o nosso Deus, com o Deus da Bíblia, dentro do nosso coração. Nós sabemos. Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um hobby, isso pode ser o nosso dinheiro, isso pode ser o vício, isso pode ser... São tantos os deuses que nós criamos para tomar o lugar do nosso coração, irmãos. Diariamente. A única diferença é que talvez nós não esculpimos, como o povo de Israel fez, né? Esculpiu um bezerro de ouro. Mas eles estão aqui. Estão aí. Os nossos pequenos deuses. Os nossos pequenos deuses. Mas vamos caminhar um pouco, irmãos. Versículo
9. Versículo 9, o texto vai dizer assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas, de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Irmãos, esse versículo é chave dentro do capítulo 11, dentro daquilo que Salomão quer dizer. E aí, porque ele é um versículo chave, nós vamos dividi-lo em 3 partes para o nosso melhor entendimento, tá? Salomão vai escrever: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Só até aí. Então, o que Salomão está dizendo aqui, e é claro, o texto é claro, e não é só para os jovens, tá, irmãos? Não é só para os jovens. Quem já não é mais tão jovem como eu, pode pegar esse versículo e aplicar para a sua vida. O texto diz respeito a todos nós que estamos respirando e que estamos debaixo do sol. A todos nós. Então Salomão está dizendo: olha, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Então Salomão está voltando lá no versículo 7, onde ele falou das maravilhas da vida, da criação de Deus, e está dizendo para mim e para você, para os seus leitores originais primeiro: olha, aproveitem a vida. A vida é um dom, a vida é uma dádiva, a vida é uma bênção. Aproveitem, vivam, se alegrem, recreie-se o teu coração, alegre-se o teu coração. Aproveita que você está aqui. Salomão vai dizer em outro momento que os mortos, eles estão no esquecimento. Depois que rompeu o fio de prata, né? Depois que o Senhor puxou o espírito, tirou o espírito, acabou, não volta mais, não tem segunda, terceira chance, acabou ali, só na eternidade, no dia do juízo. Então, aproveite a vida, alegra-te, recreie-se o teu coração, demonstre a sua gratidão a Deus por ter saúde, por você poder ir e vir, mantenha uma vida de louvor a Deus. Faça como eu fiz. Aí eu vou te levar lá para o capítulo 2, versículos 1 a 11, sempre em Eclesiastes. Eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, isso é loucura, e da alegria de que serve? A partir daqui do versículo 3. É como se Salomão estivesse dizendo: faça o que eu fiz, olha o que ele fez. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, fiz açudes, comprei servos, amontoei para mim prata, ouro, tesouros, engrandeci-me, sobrepujei a todos, fui superior a todos, tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. É isso que Salomão está dizendo. Aproveitem a vida de vocês. Aproveitem. Vivam, independente da situação. Alegrem-se. Alegrem-se. Vivam uma vida de contentamento, de satisfação e de gratidão a Deus. Aí ele vai continuar com o raciocínio, depois da vírgula. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agrada aos teus olhos. Ou seja, Salomão está dizendo: faça suas escolhas. Anda pelos caminhos que vão te dar prazer. Faça aquilo que vai te dar contentamento, que vai encher o seu coração, o seu espírito de alegria. Não viva moribundo, não viva triste, não viva uma vida de lamúria. Vá atrás do que você quer. Dê a oportunidade a você mesmo de ser feliz. Faça aquilo que agrada aos teus olhos. O que agrada aos teus olhos? Uma mesa farta, presbítero Ailton. O que agrada aos seus olhos? A presença dos seus filhos. Viviane ali com a Juju. O que agrada aos seus olhos? Aproveita então o que agrada aos seus olhos. Vocês que são solteiros, Pedro. Viva a sua vida, Pedro. Mateus. Aproveita a sua vida, ser um jovem cheio de saúde.
estuda, brinca, diverte. Nós que somos um pouco mais experientes, Diácono Márcio, o que agrada aos seus olhos? A companhia da sua esposa, suas filhas, seu filho, seus netinhos, brincar com seus netinhos. Teve a oportunidade de ser pai de novo, né, Márcio? Os netinhos são filhos que a gente tem depois, né? Aproveitem a vida, vocês que são solteiros aí, ó. Salomão está dizendo, aproveitem a vida de vocês. Mas o texto não acaba aí. E aí, lá no finalzinho do verso 9, ele vai dizer, sabe, porém, Pedro, seu olho até brilhou na hora que eu falei para você aproveitar a sua vida, né? Sabe, porém, contudo, no entanto, todavia, que todas essas coisas, ou que de todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Então, irmãos, alegra-te na tua juventude. Anda pelos caminhos que vocês querem andar. Anda por aquilo que os olhos de vocês se agradam, aquilo que vocês gostam de ver. Faz o que tiver na sua mente e no seu coração. Mas não se esqueçam, irmãos, em nome de Jesus, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Não se esqueçam, em nome de Jesus, Salomão está dizendo, que Deus conhece o seu coração. Não se esqueça, em nome de Jesus, que Deus conhece o seu deitar e o seu levantar, e que a palavra ainda não lhe veio à boca, e Ele já a conhece toda. Lembre-se que Deus te conhece quando você está aqui, no meio de 50 pessoas. Deus sabe o que você está fazendo aqui, no meio de 50 pessoas, mas Deus sabe o que você está fazendo, pensando, quando você está sozinho dentro do seu quarto. Quando você está sozinho com o seu namorado, sua namorada. Quando você está lá no seu local de trabalho, quando você está no seu computador, no seu smartphone. E de tudo isso, irmãos, absolutamente tudo isso, até aquilo que talvez você ache que não tenha tanta importância assim, de tudo isso, Deus te pedirá contas. Sabe por quê? Porque é paradoxal, parece um pensamento contrário, mas nós somos livres e, ao mesmo tempo, nós somos escravos. E é por isso que você terá que prestar contas. Porque quando você confessa Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, imediatamente você se vê livre das amarras do pecado, da escravidão do pecado. Você já não é mais escravo do pecado. Você já consegue brigar com ele, você já não se entrega mais, então você não é escravo. Ok? Então você é livre em Cristo Jesus. Mas você passa a ser escravo daquele que te comprou, e que te comprou por alto preço, preço de sangue. Então nós devemos, irmãos, prestar contas ao nosso Senhor. E o nosso Senhor nos diz aquilo que Ele quer de nós. E dentre as muitas coisas que Ele quer de nós, a principal é, falamos aqui, 15 minutos atrás, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, na hora da prestação de contas, e essa prestação de contas acontecerá, você acreditando ou não, na hora que chegar o momento dessa prestação de contas, o que Deus vai querer saber é se você viveu para a glória dele. Se a sua atitude, se o seu pensamento, se a sua vida, se a saúde que ele te deu foi para a glória dele. Ou se você viveu uma vida miserável, ou se você viveu uma vida de mesquinharia, dividindo, repartindo com Deus o tempo que você tinha e que podia ser dedicado a Ele, a saúde que você tinha que podia ser dedicada a Ele, porque o seu coração criou ídolos tão poderosos, dos quais você não consegue se ver livre. Então você quer caminhar com Deus, mas você quer caminhar com Deus quando você quer caminhar com Deus, na hora que é oportuno para você caminhar com Deus, na hora que te interessa caminhar com Deus. Algum momento você vai estar na frente do seu Criador e vai prestar contas a Ele. E é claro que eu estou fazendo aqui uma ilustração, e Ele virá até você e perguntará, e aí? Cadê os meus talentos? E aí, o que você fez dos seus dons? E aí, como você gastou seu tempo? Como foi sua vida? Você viveu para minha glória?
Você tomou a sua cruz e me seguiu? Ou você fez como o jovem rico? Deus, eu quero te seguir. Jesus, eu quero te seguir. Quero caminhar com o Senhor, Jesus. Então tá. Então larga a sua riqueza e vem. E aí você vira e fala, ah não, mas você vai ter que largar a riqueza, aí já não me interessa mais, aí eu já não quero. Está entendendo? Todos nós temos algum tipo de riqueza, alguma coisa que atrapalha a nossa caminhada. Muitos, talvez, que estejam nos vendo agora, ainda não caminham com Jesus porque tem outras coisas que no coração delas é mais importante do que caminhar com Jesus. Todos aqueles que não nasceram em lar cristão, durante muito tempo da nossa vida, tinham coisas mais importantes na nossa vida do que caminhar com Jesus. A gente olhava para aquela prateleira, via Jesus, via alguma outra coisa e falava, não, Jesus vai ter que esperar, porque isso aqui é mais importante para mim. Estou mentindo? É assim que é. Ok. Alegra-te o teu coração. Faça tudo aquilo que o seu coração quiser. Mas lembre-se, e é o papel do pregador, né? Trazer esse aviso a você. O pregador que eu estou falando, Salomão. Estou só transmitindo o que ele falou, né? Estou só lendo. Salomão está dizendo, alegre-se, aproveita a vida, faz o que você quer fazer, mas lembre-se, Deus te pedirá contas. Volta aí algumas páginas em Eclesiastes ainda, capítulo 3. Capítulo 3, não, irmãos, capítulo 2, perdão. Capítulo 2, 24 e 25. Nada há melhor para o homem. Olha se Salomão não está falando no capítulo 2 o que ele está falando no capítulo 11. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Aproveite o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então entende por que não faz sentido? Entende por que você batalha, quebra-cabeça, e a coisa nunca está da maneira como você gostaria, você nunca tem prazer, plena satisfação? Salomão está dizendo no capítulo 2, é porque afastado de Deus, ninguém pode alegrar-se, irmãos. Ninguém pode alegrar-se. Nós vamos ter, o ímpio tem momentos de alegria, o descrente tem momentos de alegria, mas eles são assim, ó. Eu não vou lembrar quem é o escritor. Mas ele escreveu que o problema de alguém que é viciado em entorpecente, em drogas, nem é tanto a falta da droga. Ele fica um tempo sem usar, né? E o que faz com que ele queira de novo, não é nem o efeito que a droga faz nele, não. O grande problema que faz com que ele busque a droga é porque quando o efeito da droga acaba, ele tem que voltar para essa realidade aqui. Essa é a realidade, irmãos. O nosso mundo é um mundo caído. Toda a beleza que você vê no mundo, absolutamente toda a beleza que você vê no mundo está manchada pelo pecado. Era para ser muito mais bonito do que é. Você vai ali no Uruguai, você vai aqui no Rio Uruguai, na beira do Rio Uruguai, no final do dia, e aquele pôr do sol maravilhoso, se não fosse a mancha do pecado, ia ser mais maravilhoso ainda. Será um dia mais maravilhoso do que é hoje. Então, tudo está manchado pela corrupção do pecado, querido. Absolutamente todas as coisas. E a gente só consegue enxergar isso. E a gente só consegue ter alegria nesse mundo caído quando nós estamos caminhando com Deus, que é o que ele falou lá no capítulo 2, versículos 24 e 25. Então, o que Salomão está dizendo aqui é, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Algum dia, todos nós estaremos frente a frente com o grande autor da vida, com o grande criador do universo.
e nós daremos conta de tudo que nós fizemos nessa terra. Esse dia, irmãos, pode ser daqui a 50 anos, 100 anos. Não, 100 também não, né? 60 anos. Mas esse dia pode ser daqui a 2 segundos. 2 segundos. Então não espera 70 anos para deixar a casa em ordem, porque pode ser daqui a 5 minutos. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E Salomão, então, irmãos, vai encerrar esse bloco com o versículo 10, dizendo: afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Salomão encerra, então, esse bloco em que dá foco, em que diz que nós devemos aproveitar a vida, viver a vida de uma forma alegre, dizendo que nós devemos viver a vida alegre sim, mas que nós devemos afastar do nosso coração o desgosto. Viver uma vida de alegria plena em Deus. Alegrai-vos no Senhor, repito, mais uma vez digo, alegrai-vos. O nosso contentamento, a nossa satisfação, a nossa alegria deve ser o Senhor Jesus. Quando Jesus Cristo tiver tomado o nosso coração de tal forma que estar com Cristo já nos satisfaz, todas as outras coisas, irmãos, nos serão acrescentadas. Nós conseguiremos achar prazer em todas as outras coisas. Mas enquanto Cristo for a nossa segunda opção, nada do que for a nossa primeira opção preencherá o nosso coração. Deus colocou, Salomão vai falar isso, Deus colocou no nosso coração a eternidade. Nós vivemos aqui, os crentes vivem aqui, crentes no Senhor Jesus, vivem aqui com a perspectiva do céu. Deus colocou no nosso coração a eternidade, a sede da eternidade. Então nós não vamos conseguir nos satisfazer com nada que não esteja na eternidade. E nada do que a gente pega aqui vai estar. Nem dinheiro, nem bebida, nem pessoas, no sentido de colocar o nosso amor e todo o nosso coração em pessoas, né? Então nós não vamos conseguir achar contentamento. Então ele está dizendo, já que vocês entendem isso, não vivam uma vida azeda, não. Uma vida amarga, vivam alegres. Ser cristão, irmãos, não quer dizer que a gente precisa viver uma vida triste, semblante caído. A gente vê tanto crente que anda pela rua como se estivesse carregando um peso de 200 quilos nas costas. Crentes azedos, amargos, tristes, mesquinhos, que se preocupam com pequenas coisas, cabriocláricos. Não, irmãos, nós não. Nós temos uma promessa. Nós somos o povo da promessa, a Bíblia se refere assim a nós. Nós somos aqueles que herdarão aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e que jamais penetrou em coração humano. Essa promessa é para mim e para você que crê em Jesus. O que nessa terra vai abalar a nossa alegria, a nossa segurança, irmãos? Se o que tem guardado para nós da além do rio, e agora eu estou falando do Rio Jordão, né? Não do Rio Uruguai, o que tem guardado para nós da além do rio, é tão especial, tão maravilhoso, e que Deus preparou para nós, para os seus filhos. Então Salomão está dizendo, olha, vocês já sabem que a vida é permeada por futilidade, vocês já sabem que a vida, vocês vão ter desgosto na vida mesmo, vão ter dias bons e dias ruins. Então, vivam alegres, vivam contentes em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. Vivam sob essa perspectiva. Nós somos as cartas vivas de Deus. Nós somos aqueles que as pessoas olham para tentar aprender e entender quem é Jesus Cristo, o que é o Evangelho. Então, vivam uma vida de alegria, vivam uma vida de contentamento, uma vida de satisfação em Jesus. Amém? Gostaria de encerrar, então, irmãos, com algumas aplicações, ou algumas outras aplicações para a nossa vida. Primeiro, eu queria citar um texto de C.S. Lewis, que consta do seu livro Cristianismo Puro e Simples. Toda tentativa de viver em desalinho com Deus, em desacordo com Deus, é frustrada na origem.
A felicidade que Deus destinou às suas criaturas superiores é a felicidade de estarem livre e voluntariamente unidas a Ele e também umas às outras, num êxtase de amor e alegria. Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Ora, um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível. E Deus projetou a máquina humana para andar à base dele mesmo. Ele é o combustível que o nosso espírito foi projetado para queimar. O alimento que fomos feitos para consumir. Não há nenhum outro. É por isso que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira, sem termos de nos preocupar com religião. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independente dele, simplesmente porque elas não existem. Eu sei que o texto foi longo, talvez você não consiga guardar tudo, mas guarda só esse final. Deus não pode nos dar uma felicidade e uma paz independente dele, porque simplesmente não existe. Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, façais tudo para a glória de Deus. Alegrem-se, vivam, mas alegrem-se sempre no Senhor. Que seja o Senhor o motivo da sua alegria. Aproveitem a vida. Não permitam que a vida seja um fardo, mas lembre-se, de todas essas coisas, Deus vos pedirá conta. Que marido você tem sido? Que esposa você tem sido? Que filho você tem sido? Que pai, mãe você tem sido? Deus pedirá contas a você de todos os dons, de todos os bens, de todas as dádivas que Ele entregou em suas mãos. Eu vou encerrar essa mensagem então, irmãos, relendo o versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Nessa noite, se você jamais ouviu o Evangelho, se você jamais foi confrontado pelo Evangelho, a partir desse momento, irmãos, você se tornou indesculpável. A partir de agora, se você jamais ouviu, a partir de agora, você ouviu. Então, a partir de agora, você se tornou indesculpável diante de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar mais uma vez? Oremos. Senhor, nós queremos mais uma vez agradecer a Ti, porque a Tua palavra mais uma vez foi lida e foi compartilhada nesse lugar. Queremos agradecer ao Senhor porque a Tua palavra nos educa, nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos alerta, nos aconselha, nos encoraja. Sua palavra, Deus, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Nós somos indesculpáveis, Deus, porque nós conhecemos a Tua verdade, nós conhecemos as Tuas promessas. E se nós recusamos, Deus, a graça que nos é oferecida todos os dias, a responsabilidade é totalmente nossa. E nós sabemos que algum dia nós teremos de prestar contas ao Senhor. E a Tua palavra diz que terrível coisa, horrível coisa, é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus é bondade, é amor, é longanimidade, é paciência, é misericórdia. Mas o nosso Deus é também justiça e juízo. Cuida do nosso coração, Deus. Cuida de nós. Nosso coração é tendencioso ao mal, desesperadamente corrupto. É um coração que se apressa em se afastar do Senhor. Existe uma ilustração de que todas as vezes que nós queremos entrar, adentrar, navegar
pelo mar dos pecados, que Satanás tem um barco pronto à margem do rio nos esperando, e isso é verdade. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor cuide do nosso coração, sonde o nosso coração, vê se há algum caminho mau, e que, em nome de Jesus, o Senhor nos guie pelos caminhos eternos. Por nós mesmos, nós não damos conta. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Que essa palavra possa ser aplicada no coração de todos os que me ouvem nessa noite, aqui de forma presencial e também pelas nossas redes sociais. Que o Senhor nos conceda, em nome de Jesus, a compreensão e a iluminação do Espírito para essas verdades que foram compartilhadas. Que o Senhor nos dê ainda, em nome de Jesus, uma noite de descanso, Deus, uma semana de paz, de saúde, de boas notícias. Que graça e misericórdia sejam derramadas de forma abundante sobre a vida de todos que aqui estão e de todos que nos acompanharão pelas nossas redes sociais. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria, com esperança, a volta daquele que prometeu e certamente virá buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Sentai-vos, irmãos. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia. Nós nos vemos na quarta-feira, às 19 horas, no nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus.